A paz do Senhor, queridos amigos, queridos irmãos, é uma grande alegria. Estamos começando mais uma edição do Culto Racional. Estamos felizes, com o Senhor Jesus, com mais essa grande oportunidade que Ele nos dá de discutirmos a Sua Santa Palavra. Esse é um programa, o nome é Culto Racional, porque nós entendemos que a maior manifestação de espiritualidade está no culto racional, que em palavras simples, é nada mais, nada menos do que nós, conscientemente, optarmos por servir a Deus, servir os seus ideais e voltarmos a nossa cerviz, a nossa motivação para a vontade de Deus. Isso é uma atitude que tomamos todos os dias diante das diversas tentações, das diversas assédios que acontecem ao nosso redor, e nós resolvemos conscientemente servir a Deus. Isso é uma atitude decorrente de uma consciência cristã, de uma vida com Deus, de uma verdadeira rendição diante do Senhor, reconhecendo Ele como nosso Senhor e Salvador. E portanto, uma manifestação genuína de uma fé prática. Culto racional é basicamente isso, e esse programa ele tem essa motivação, sim, de discutir a palavra de Deus, de meditar nos seus ideais, na sua revelação, e ajustarmos a nossa vida cristã com base naquilo que o Senhor determinou, naquilo que o Senhor revelou como o melhor para as nossas vidas. Então, e nessa direção nós estamos já há mais de um ano discutindo cada versículo da Palavra de Deus, com as ênfases teológicas que ali estão impregnadas, as doutrinas que ali estão impregnadas, e começamos no livro de Romanos, porque o livro de Romanos nós entendemos que ele aborda bastante a questão da justificação pela fé, que é a base do Evangelho de Jesus Cristo. Então, começamos com Romanos, estamos já no capítulo 3, versículo 25, e estamos felizes com essa oportunidade que o Senhor nos tem dado. Eu convido você a estar conosco. Nós temos diversos programas, desde o início, Romanos 1, versículo 1, desde o início, a meditação de cada versículo, você pode acompanhar aí no nosso site, quer dizer, no site dessa TV. Você olha em cima, no topo do site, tem escrito Ministrações, e ali você clica, vai sair uma lista de nomes dos programas, você vai encontrar Culto Racional. Se você clicar novamente, você vai encontrar umas páginas com os diversos programas por data, ali colecionados. Você pode ver, arquivar, provavelmente até baixar os programas, e é um prazer ouvir você, ouvir sua opinião. Vai aparecer ali logo mais o meu e-mail, você vai poder mandar seu e-mail a hora que você quiser, com alguma crítica, com alguma posição, alguma opinião. Fique à vontade, estamos aqui para lhe servir. E eu queria convidá-lo a uma oração ao nosso Deus, para darmos continuidade nesse momento a esse estudo da Santa Palavra dele. Senhor, nosso Deus, exaltado, glorificado, magnífico é o teu nome, Senhor. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos dá mais uma grande oportunidade, Senhor, de fazermos este programa em nome de Jesus, para proclamar, Senhor, o Evangelho de Jesus, para falar dos Teus ideais, Senhor, para ministrar sobre pessoas que nem conhecemos, Senhor, mas o Senhor conhece os seus corações, e nós nos dispusemos, Senhor, a fazer isto, porque para nós é primeiro o nosso dever, é também privilégio para nós, e sabemos que é a Tua vontade, Senhor, que nós lancemos a Tua semente, a Tua santa palavra aos corações. E nesse momento eu quero rogar, ó Santo Espírito, que o Senhor tenha toda a liberdade, Senhor, em ministrar através das nossas vidas, nos iluminando, alcançando, Senhor, os corações, as vidas que vão nos assistir, já estão nos assistindo,
e até aqueles que em algum dia vão encontrar esse programa aí na internet. Ó Senhor, que a Tua graça os alcance, Senhor, que o poder da Tua palavra transforme suas vidas, convença-os, Senhor, de que Jesus Cristo é o Salvador, convença-os, meu Deus, da necessidade urgente do perdão dos pecados, Senhor, e que esta obra seja útil ao Teu reino, à propagação do Teu reino. Portanto, nos abençoe, nos ajude com esses propósitos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar a nossa meditação versículo a versículo, e hoje eu vou reler aquele trechozinho de 5 versículos, e vamos nos deter no versículo 25. O texto está em Romanos capítulo 3, de 21 a 25. Na realidade, nós vamos nos deter no 25. Eu falei 5, mas é 25. E o texto diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Esse é um texto que já estamos discutindo já há algumas semanas, que a gente está versículo a versículo, e realmente, esses versículos é quando o apóstolo Paulo, o Espírito de Deus, através de Paulo, começa a introduzir a doutrina da justificação pela fé. No capítulo 1, versículo 17, Paulo já tinha dado uma introdução a essa doutrina quando ele diz: porque nele se descobre, e ele está falando aqui do Evangelho de Jesus, nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ali nós abordamos um pouco, né, essa introdução que Paulo dá da justificação pela fé, o justo viverá pela fé, mas é a partir desse texto que nós lemos que essa doutrina da justificação pela fé começa a aparecer com mais evidência, visto que o apóstolo no capítulo 1, capítulo 2 e parte do capítulo 3, ele mostra a degradação universal da humanidade, a reprovação universal da humanidade diante da santidade de Deus, dizendo inclusive que até a prática das obras da lei não justificam as pessoas, né? Não conseguem trazer essas pessoas à presença de Deus, porque nenhum homem foi capaz de praticar a lei na sua integridade, e o fato dele falhar, se fosse pelo menos um único preceito da lei, ele já está amaldiçoado. Então, a lei não salvou ninguém, mas a lei, voltamos a dizer, a lei é santa, a lei fala da palavra de Deus, fala dos ideais de Deus, mostra a dimensão, né, da malignidade do pecado, mas também a dimensão da santidade de Deus. Mas a lei, ela apontou também, ela fez essas três coisas. A terceira coisa foi apontar para o Messias que viria, né? Na realidade, a lei, ela vem depois que o Senhor anunciou o Evangelho a Abraão. A lei vem 430 anos, mas esse anúncio que Deus faz a Abraão, né, da promessa a todas as nações, isso é como se fosse um testamento que o próprio Deus havia estabelecido, porque ali há uma promessa, né, a promessa de dar o Espírito Santo a todas as nações, salvar as nações, mas através do Messias. E para que esse testamento tivesse validade, era necessário que o dono do testamento, né, morresse, para que todos tivessem direito a essa promessa. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, né? Ele é o autor desse novo testamento, dessa nova aliança que Deus faz com a humanidade. Jesus, portanto, morreu na cruz do Calvário para tornar essa esperança, essa promessa válida para as nossas vidas. O testamento ele só é válido
quando o dono falece, morre, e agora a família vai dividir os bens, vamos dizer assim, a partir do testamento que passou a ser validado com a morte do dono. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, né? Jesus morreu, validou todas as promessas que foram feitas às nações, portanto elas estão disponíveis, né, para que todos eles consigam chegar na presença de Deus. Isso só foi possível porque Jesus morreu. E a boa notícia é que ele não só morreu, nos dando essa promessa, né, validando essas promessas, como ele ressuscitou. E na sua ressurreição, ele envia, né, depois da sua ressurreição, ele envia o seu Espírito. É o Espírito de Deus, que é esse agente, né, do novo nascimento, que comunica à vida do penitente, daquele que crê em Jesus, todas as vitórias, né, da cruz do Calvário. Tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, o Espírito de Deus vai implementar na nossa vida. É o Espírito da promessa, né? Essa promessa que Deus fez, ela é agora concluída, mas só pode ser concluída, só pode ser entregue para os que creem, porque Jesus morreu. E esse texto, desde a semana passada, a gente começou a falar da questão da redenção. Redenção é preço pago pelo sangue de Jesus, né? E nós vimos que a situação do pecador é a situação de escravidão do pecado. Todos os homens, todas as mulheres nasceram aqui na terra sob essa escravidão. Isso por quê? Porque nós descendemos de Adão, do primeiro homem, do primeiro casal. Nós estivemos lá com ele, na semente dele estava toda a humanidade. E quando Adão pecou contra Deus, ele não só se tornou inimigo de Deus, como ele, a sua natureza, né, a sua natureza se depravou, como ele também tornou-se um ser, né, um ser humano, agora com a natureza completamente depravada, inimigo de Deus, mas a consequência disso, entre muitas, foi ele se tornar escravo do pecado. A escravidão do pecado é que leva a humanidade a esse estado miserável de nunca conseguir se voltar para Deus e cada dia acumulando mais pecados em suas vidas, acumulando a culpa, acumulando a tortura que o pecado traz na vida, na alma humana. E agora Jesus, a redenção em Cristo Jesus, por causa da sua morte, é o que o versículo 24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é pagar o preço, né? Jesus pagou o preço desses escravos do pecado para torná-los livres, ou seja, Jesus nos comprou com o seu sangue. É isso que a gente vai ver aí ao longo dessa discussão, né? Ao longo aí dos capítulos, a gente vai ver que houve, de fato, foi uma compra de escravos, né? E Paulo usa uma linguagem que era comum da época, porque na época existia comercialização de escravos, né? Tráfico de escravos em toda aquela região, e redimir era exatamente um termo usado para alguém chegar e comprar um escravo, né? Comprar, mas poderia comprar para ele ser seu próprio escravo, ou comprar para deixar livre, ou simplesmente o escravo que era seu, ele libertava. Aqui no Brasil existia uma coisa chamada carta de alforria, né? Quando o dono da fazenda libertava o escravo e dava-lhe uma carta para que ele apresentasse em qualquer lugar, mostrando que era um homem livre. O que Jesus fez foi exatamente isso. Jesus não nos tirou da escravidão do pecado para tornar escravo dele, não. Jesus nos tirou da escravidão, a redenção em Cristo é assim. Nos tira da escravidão e nos torna livres. E estabelece a condição de comunhão com Deus. E uma comunhão voluntária, culto racional. O homem livre agora, pelo poder de Deus, ele toma uma posição genuína, voluntária, porque ele quis essa posição de entregar seu coração ao Senhor e de ter um relacionamento de família, de pai e filho, né, de irmãos. Esse relacionamento é uma consequência do novo nascimento, que o Espírito de Deus vem morar em nossa vida, e ele nos leva a essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus. Mas tudo isso é voluntário. O homem, ele se sente livre e agora amando ao Senhor, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado,
Agora ele exercita esse amor se voltando para o seu Deus, para o seu Senhor, que agora é o seu Salvador, e há um relacionamento de liberdade com Deus. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Nós somos livres para escolher, né, servir a Deus voluntariamente. Isso é que caracteriza um verdadeiro relacionamento com base na graça, com base no amor. É o servir voluntariamente, é o adorar porque ama, é a intimidade que nós desenvolvemos com o Senhor, porque nós o amamos. E o amamos mais do que qualquer outra coisa que possa existir na nossa existência, na nossa vida. Então, falamos sobre redenção e falamos que se a situação da humanidade, né, é de escravidão do pecado, não há como escapar. A humanidade sozinha, com seus próprios méritos, com seus próprios esforços, não tem como escapar dessa situação, né? Mas aí o Senhor se manifesta, né? Deus vem até nós na pessoa do seu Filho e nos oferece a libertação. Só Deus pôde fazer isso, só Ele tem a competência, só Ele teve esse amor, só Ele teve, porque Deus não tinha obrigação nenhuma de nos salvar, mas Ele nos amou e nos ofereceu gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. Não adianta, queridos irmãos, queridos amigos, não adianta a gente colocar remendos, né? Não adianta colocar remendos, né? Tentar, digamos assim, melhorar o velho Adão, quando na realidade a proposta é de uma redenção com transformação. Não adianta a gente querer se redimir diante de Deus, melhorando, né, o nosso velho Adão, sem haver a conversão em Cristo Jesus, sem haver novo nascimento. Lamentavelmente, parece existir, né, pregações por aí, existir sistemas religiosos por aí que insistem no mérito humano, insistem em colocar na cabeça das pessoas que elas vão chegar na presença de Deus, que elas vão ser salvas pelos seus próprios méritos, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo, porque se comportaram assim, se comportaram assado, quando na realidade tudo isso é muito incapaz, né, de nos levar à presença do Senhor. Só o sangue de Jesus derramado é que vai nos remir, né, que possibilita a redenção, né, que possibilita essa compra e consequente liberdade, né, que Jesus Cristo traz. É o sangue de Jesus derramado. Não adianta a gente colocar remendos nisto daí. Há pessoas que estão pregando para satisfazer o ego, um evangelho que se prega sem fazer ênfase de arrependimento de pecados, sem fazer ênfase de entrega de vida para que o Senhor transforme. Um evangelho que se prega aonde a pessoa vem como está e permanece como está. Veste-se uma roupa, né, uma máscara cristã que não tem nenhuma transformação, que não tem nenhuma rendição aos pés do Senhor, e as pessoas ficam iludidas, né, dentro do ambiente evangélico, praticando pecados que são justificados muitas vezes nas suas próprias pregações, quando a pregação do Evangelho, a pregação genuína do Evangelho diz o seguinte: olha, pecador, você está reprovado diante de Deus. A santidade de Deus já lhe reprovou, você já está condenado. E você não pode ficar nessa situação. Agora, Deus, o mesmo Deus cuja santidade ele reprova, é o mesmo Deus que tem um amor que quer lhe restaurar. E ele já enviou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Você precisa urgentemente se humilhar diante de Jesus. Você precisa urgentemente, né, ter arrependimento dos seus pecados e voltar correndo para os braços do Senhor, solicitando a Ele o perdão dos seus pecados. E Ele vai lhe receber e vai transformar a sua vida. Então eu e você precisamos dessa atitude consciente, de reconhecer quem é Deus, que Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o nosso Salvador. Nós é que precisamos mudar. Não é Deus e o seu Evangelho que tem que mudar para satisfazer as nossas expectativas mesquinhas e egoístas. Não, eu preciso me humilhar diante de Deus. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso entender que eu só vou ter valor, né, se o Senhor Jesus entrar na minha vida. Eu preciso entender que eu só serei livre,
livre de uma condenação eterna, se eu estiver em Cristo. Isso é muito sério, porque muitas vezes a nossa pregação fica amaciando o ego das pessoas e dizendo que nós não precisamos renunciar, que nós não precisamos nos render diante do Senhor, porque os tempos são diferentes, e até dizemos que não precisa haver tanta transformação, porque Deus me aceita do jeito que eu sou. A justificativa é bonitinha, mas quando você vai ver é pura heresia, né? Diante de Deus eu preciso me humilhar sim, eu preciso entregar minha vida ao Senhor, mas essa pregação ela é substituída pela pregação da autoestima. Não, você tem valor, as músicas inclusive dizem isso, você tem valor, e porque você tem tanto valor é que Deus veio até você. A verdade não é essa, né? O homem ímpio, ele tem uma natureza inimiga de Deus, não tem valor não, ele é inimigo de Deus. Né? Na realidade, a Bíblia diz que Deus resiste a essa natureza corrompida. Ela não tem comunhão com Deus. Se o Senhor veio até a humanidade é porque Ele nos amou, não é porque nós temos nada de bom que o atraia, nesse sentido falando. Na realidade, nós somos inimigos dele. E o Senhor nos tornou amigos, que a Bíblia diz que na cruz as inimizades foram retiradas. Agora há uma porta aberta através de Jesus Cristo, para eu chegar diante de Deus livremente, no relacionamento de pai com filho. Não somos mais inimigos de Deus, mas é a redenção em Cristo que proporciona isso. Né? É a condição que Cristo me dá, que me leva a essa comunhão com Deus Pai. Então a gente precisa parar de estar pregando um evangelho que não é o de Jesus. Pode ser o evangelho que satisfaça as massas, a maioria, que não quer se arrepender, que não quer mudar de vida. E aqui eu não estou falando de dogma de igreja, não. Eu estou falando da transformação que o Espírito de Deus faz na vida daqueles que foram genuinamente nascidos de novo. Há uma transformação consequente. Não é uma coisa assim, não, agora você está aqui na minha igreja, você vai cumprir esses dogmas aqui, você está transformado. Não, isso aí é dogma. Isso aí não transforma ninguém. Isso aí é máscara. Os sistemas religiosos colocam máscara nas pessoas, e máscara muitas vezes de hipocrisia, mas o que o Evangelho de Jesus faz é diferente. Ele transforma o caráter da pessoa, ele faz de fato aquela pessoa ser diferente. O Espírito de Deus injeta nessa pessoa as virtudes do próprio Cristo, né? E essa pessoa vai sendo transformada. Quem era arrogante, com o tempo dessa transformação, à medida que tem relacionamento com Deus, à medida que o Espírito de Deus tem liberdade em sua vida, essa pessoa vai se tornando humilde, cada dia vai ficando mais parecido com Cristo. O egoísta, cada dia vai doar mais a sua vida para servir as pessoas. Isso sim é evangelho. Isso sim transforma a humanidade. Não é você encontra alguém arrogante que se converteu e diz, não, a gente entende, cada pessoa é diferente, realmente Deus lhe aceita do jeito que você é, não se preocupe não, está tudo ok. Não, o Evangelho de Jesus não diz isso. Diz, olha, você se arrependa dos seus pecados. Quando você se arrepender genuinamente, o Espírito de Deus vai entrar na sua vida e Ele vai lhe transformar. E você que é arrogante, você que gosta de passear, né, todos os dias aí no lamaçal do pecado, sua vida vai ser transformada, porque o Espírito de Deus vai fazer isso na sua vida. Se for conversão genuína, é isso que vai acontecer. Mas, lamentavelmente, tem gente aí, né, querendo amaciar, querendo pintar de ouro esse velho Adão, essa natureza corrompida que Deus quer destruí-la. Percebeu? O Espírito de Deus, diz a Bíblia, vive em guerra contra essa natureza corrompida e essa natureza contra o Espírito também, né? Mas o Espírito de Deus quer me levar na direção de servir a Deus, enquanto essa natureza corrompida quer me levar na direção de servir ao pecado, de servir ao mal. E os dois não têm comunhão um com o outro. E essa guerra espiritual acontece, ocorre no nosso interior. E todo crente, todo aquele que nasceu genuinamente do Espírito de Deus, ele vivencia essa guerra espiritual no seu interior. E é importante que ela aconteça mesmo.
É importante que eu resista a essa natureza corrompida, porque a natureza de Deus que também está em mim resiste a isso. A Bíblia diz que Deus resiste a essa natureza. Então, a realidade é, o mundo está perdido, já condenado, já reprovado, mas há uma esperança. E essa esperança é redenção em Cristo Jesus, que vai implicar em transformação de vida. O mundo só será transformado, sabemos disso, pelo Evangelho de Jesus Cristo, porque na proposta da redenção há uma transformação de caráter, uma transformação moral e metafísica, né, para que sejamos parecidos com Jesus. Então, é basicamente isso que já vimos, a gente só está redizendo algumas coisas, acrescentando algum detalhe. E o versículo 25 diz assim, vou ler o 24 para a gente entrar no 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, redenção em Cristo Jesus, ao qual, aí está se referindo a Cristo, Deus propôs, né, é uma proposta de Deus, né, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Observe que há um anúncio público. Quando diz que Deus propõe, Deus está publicando isso. Há um anúncio público da crucificação de Jesus Cristo pela pregação do Evangelho, né? Deus propôs, publicou e nós pregamos o Evangelho. O próprio Deus está pregando isso. E nós, seguindo o ID do próprio Jesus, estamos pregando isso. Deus já publicou o benefício, a redenção que há em Cristo Jesus. Deus já publicou, né? Agora está entrando um outro termo aqui, que faz parte desse conjunto teológico, conceitual, teológico, que é propiciação, né? E Deus, diz a Bíblia, que o seu Deus propôs para a propiciação no seu sangue. O que é a propiciação? Algumas pessoas ainda não sabem, mas no passado havia a arca, né? A arca do concerto, e a lei ficava ali dentro da arca, e tinha a tampa da arca, dois querubins voltados para a tampa, e essa tampa era chamada de propiciatório. E a arca, ela ficava escondida, né, do público, lá sob cortinas pesadas, inclusive, ficava lá guardada. Só o sumo sacerdote, né, tinha acesso a esse ambiente, uma vez no ano, vamos dizer. Uma vez no ano, ele ia lá para levar, né, os sacrifícios do povo e sacrificava por si próprio também. E esse era o ambiente, vamos dizer assim, da propiciação. Tá? A tampa da arca era de ouro, né? Aí tem algum simbolismo que a gente não precisa discutir aqui. E o sangue do sacrifício, ele era aspergido, né, sobre a tampa. E o significado disso era o seguinte, os dois querubins que estavam ali, os dois anjos que estavam ali, vindicavam a santidade de Deus. Aquilo o formato deles estarem ali, eles representam, inclusive, esses seres que vindicam, né, a santidade de Deus. Então, o sangue era derramado sobre o propiciatório, o sangue do animal, para que o próprio Deus, né, diante da exigência da sua própria santidade, diante da sua própria exigência, da sua justiça, o próprio Deus se tornaria propício àquela pessoa, né? Favorável àquela pessoa, porque houve um sacrifício ali, né, que é um tipo do sacrifício definitivo do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Então, Deus se tornava propício, por isso que o nome é propiciatório. E olha o que o versículo diz, ao qual, se referindo a Jesus, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Então, através de Jesus Cristo, do sangue de Jesus, que foi agora aspergido diante da santidade de Deus, Deus é propício ao pecador, a mim e a você. É o sangue de Jesus, pela fé no sangue de Jesus. Observe que no Antigo Testamento,
quando o penitente fazia isso, era pela fé no sangue do Cordeiro de Deus de efeito eterno. Aquele sangue derramado ali dos animais era apenas símbolo daquilo que seria feito definitivamente em Cristo Jesus. E nós, que nascemos depois que Jesus veio, nós também cremos na eficácia do sangue de Jesus, olhando para o passado, e Deus é propício a nós por esta fé, né, no sangue de Jesus, é o que a Bíblia diz. E diz, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então, voltando um pouquinho mais, para falar um pouquinho do propiciatório, era, portanto, esse lugar da propiciação no Santo dos Santos. Lá, depois das cortinas grossas, esse lugar chamado Santo dos Santos, que só alguém entrava lá, o sumo sacerdote, uma vez no ano. E esse era o lugar da propiciação, que simbolicamente Deus se encontraria com os homens ali, né? Era o lugar onde a presença de Deus, digamos, era evidente, a glória do Senhor se manifestava ali, e era onde Deus encontrava, né, entre aspas, encontrava os homens através dessa mediação, dessa intermediação, porque os homens não iam ali, mas o sacerdote ia representando os homens. Era um lugar de meditação e de manifestação, portanto, da remissão de pecados, ou da remissão do pecado. Então, Cristo, observe, Cristo agora, ele não só é o sumo sacerdote que oferece o sacrifício, como ele é o próprio sacrifício. E é o seu sangue que é derramado ali, e ele agora nos representa diante de Deus. Ele foi o nosso substituto. O sangue de Jesus sendo derramado diante de Deus, né, significa que a minha dívida, a tua dívida foi paga no sangue de Jesus. E Deus aceitou e foi propício a mim e a você por causa do sangue derramado. É o que o versículo 24, vou ler de novo, agora você vai ver os sentidos sendo, né, acoplados. Sendo justificados, observe, Deus me justifica pela fé, né? Gratuitamente pela sua graça, é obra da sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus me substituiu, pagou o preço, ao qual Deus propôs para propiciação, né? Deus disse assim, olha, humanidade, eu serei propício a vocês, se vocês aceitarem Jesus como meu cordeiro, cujo sangue vai ser derramado, e eu vou ser propício a vocês por causa desse sangue. E Jesus vai estar representando vocês todos. É por isso, meu amigo, que só em Jesus há salvação. É por isso que só através de Jesus Cristo você consegue chegar na presença de Deus, porque Ele propôs, foi proposta do Senhor, foi publicado por Ele. Foi Deus que disse que é Jesus o Salvador. Foi Deus que disse que é Ele, que é a propiciação pelo meu pecado, pelos teus pecados. E diz em 1 João, Ele é a propiciação pelos pecados do mundo todo, porque Jesus foi o nosso substituto, o nosso representante. Não podemos fugir dessa condição, porque foi Deus que estabeleceu assim. Então, é por intermédio de Jesus Cristo que há essa mediação, observe, essa aproximação com Deus. É por isso que só existe Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Não adianta a gente colocar um outro, só Jesus pagou esse preço. Só Ele derramou o seu sangue, né, e foi aceito por Deus, e o Senhor estabeleceu agora um pacto da nova aliança que Deus faz com a humanidade. Essa nova aliança, a base dela é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus derramado. Foi isso que Deus fez para toda a eternidade. E agora toda a humanidade pode ser redimida, remida dos seus pecados, né? Com o sangue de Jesus, Ele lava agora o coração, a vida, a mente de todos aqueles que creem nele. Jesus, o Filho de Deus. E observe você, Efésios capítulo 2, versículo 18, diz assim,
porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Observe que já estamos introduzindo aqui, né, a pessoa do Espírito Santo, como eu já havia falado antes. Ele é o mediador Jesus é o nosso mediador, né, entre Deus e os homens, porque ele pagou o preço, ele foi nosso substituto. E quando Jesus ressuscita, ele diz, olha, ele falou para seus discípulos antes, ele diz, vou enviar outro Consolador, ele vai ficar com vocês para sempre, que era o Espírito de Deus. Ele diz, é necessário que eu vá, né? Porque se eu for, enviar-vos-ei. Então, Jesus envia Deus e Pai, e Jesus envia o seu Espírito para agora colocar na vida dos homens, implementar na vida dos homens toda essa realidade espiritual, todo esse benefício, né, adquirido por Cristo, conquistado por Cristo na cruz do Calvário, né, na presença do seu Pai, essa libertação eterna que vem em Jesus Cristo. O Espírito de Deus coloca na minha vida e na sua vida, mediante a nossa fé no Senhor Jesus. Aí nós temos acesso, como diz o texto aqui, Paulo, porque por ele, né, temos, versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Deixa eu ler esse texto, desde o 13, que aí você vai ver um fechamento importante que se refere à obra de Cristo na cruz. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Aqui é Jesus se referindo aos gentios, né, e aos judeus. Os gentios estavam longe. Os judeus tinham a revelação de Deus, eles eram mais iluminados, eles tinham a lei, eles conheciam a lei. E os gentios estavam muito longe, em trevas, mas diz aqui, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis, né, longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. É o sangue de Jesus que me leva a essa proximidade com o Senhor, a essa comunhão com o Senhor. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Observe, ele fala aqui de ambos os povos, é o povo judeu e o resto do mundo. É um só em Cristo, né? Todos aqueles que crêem formam um único povo que se chama igreja. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Olha que coisa maravilhosa. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, né? A lei terminava nos condenando, porque a lei vindicava a santidade de Deus e condenava, né, o pecado do homem, apontando inclusive para a solução que era Cristo. Em Cristo, isso foi abolido, né? Aquilo que nos condenava, Jesus tirou. Por que tirou? Porque ele assumiu a condenação, ele assumiu a maldição, e agora sem a lei das ordenanças, Jesus, ele me salva pela fé. Porque se fosse para eu cumprir a lei, eu jamais chegaria na sua presença, já explicamos isso aqui. Então, é pela fé na obra da cruz, é pela fé em Jesus Cristo, pela fé no sangue derramado que eu chego na presença do Senhor. E diz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, né? Matou na cruz as inimizades entre os povos, né? Judeu e gentios, agora formam um único corpo, que é a igreja, são irmãos, e mata principalmente essa inimizade entre a natureza corrompida do homem e a natureza de Deus. Na cruz, essa inimizade foi destruída, porque através da cruz, Deus doa a sua natureza para os homens convertidos e agora tem amizade com os homens, agora tem comunhão com os homens. Glórias a Deus por isso. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
E aí esse texto ele está mostrando a consequência natural, né, dessa obra da redenção. O homem arrependido, com seus pecados perdoados, o sangue de Jesus limpa a sua vida, o Espírito de Deus agora toma ele como morada de Deus, né? O Espírito de Deus vem morar na vida do convertido. Essa é uma transformação espiritual que você só encontra em Jesus. E é o fato de sermos morada do Espírito, que esse Espírito de Deus, que é Deus morando em nós, vai nos transformar, vai restaurar, vai dignificar a minha vida com base onde? Com base no caráter de Cristo. E é a eficácia, né? A operação, né, do Espírito de Deus, a base é exatamente o sangue derramado. E ele vai me purificar, ele vai me levar a essa dimensão de comunhão com Deus. Isso é maravilhoso. E, bom, avançando um pouquinho mais, então, tanto judeu quanto gentil tem agora acesso ao Pai, que antes não tinha, agora tem acesso ao Pai por Jesus Cristo, né? E glórias a Deus por isso. Mas surge a pergunta, então, se você ainda está em dúvida, se é que ainda está em dúvida, para que foi derramado o sangue de Cristo, né? Que o texto está falando a propiciação, né, pela fé no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Cristo foi derramado para satisfazer a justiça de Deus. Satisfazer no sentido de reconciliar o homem com Deus. Foi o sangue de Cristo derramado que tornou Deus propício aos homens. Mas, por outro lado, antes disso, esse sangue, ele satisfaz, né? Ele satisfaz as reivindicações, as vindicações, as sanções que a justiça de Deus havia estabelecido, que a santidade de Deus havia estabelecido. Então, esse sangue de Jesus, ele aplaca, né, a ira de Deus, né? Ele torna um Deus cuja natureza condena o pecador. Agora, esse Deus, mediante o derramamento do sangue de Jesus, esse Deus se torna propício ao pecador. O pecador agora remido, o Senhor é tão propício a ele, é tão favorável a ele, que traz esse homem para o seio da sua própria família. Isso é o sangue de Jesus. E só o sangue de Jesus tem esse poder. Só o sangue de Jesus, né, pode nos levar à presença do Senhor. E Deus só reconhece o sangue de Jesus. A gente pode entrar nas causas sociais que o mundo apresenta, pode dar a vida. A gente vê, às vezes, pessoas até se queimando, né, fazendo suas greves de fome, tudo por ideais, né? E muitas vezes, na maioria dos casos, ideais muito justos, né? Entre nós aqui, entre seres humanos. Mas eu quero dizer para você que a redenção, a salvação, do ponto de vista do Deus Todo-Poderoso, ela só é válida se for com base no derramamento do sangue, mas não do meu sangue, não das minhas lutas políticas aqui na terra, mas pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo. Só o sangue de Jesus pode chegar ou até me levar à presença de Deus. Foi o Senhor Deus que sacrificou o seu Filho. Foi Ele que derramou o sangue do seu Filho. Permitiu, né, esse sacrifício. Jesus ofereceu-se a si mesmo. Foi algo voluntário. Esse é o padrão do caráter cristão. Tudo é feito pelo coração voluntário. Jesus fez isso. Ele entregou sua vida por mim e por você. Derramou o seu sangue. E o Senhor aceitou o sangue eterno do seu Filho, de efeito eterno. E só através do sangue é que eu consigo chegar na presença de Deus. Então, a justiça de Deus não é apenas o perdão dos pecados. Observe, a justiça de Deus inclui muito mais. Por exemplo, a perfeita revelação da vida revivificadora em Cristo. Deus revela agora essa vida na qual nós somos inseridos, a vida de Cristo em nossa vida, que é transmitida pelo Espírito Santo.
Nós vamos viver agora a vida de Deus em nossa vida. Nos traz vida. Antes estávamos mortos, como fala Efésios capítulo 2, e fomos vivificados em Cristo Jesus. Agora a fonte de vida jorra através da nossa vida, o agente disso é o Espírito Santo de Deus. Agora eu tenho vida e vida eterna, a própria vida de Deus na minha vida. Isso é uma obra inimaginável, isso é uma obra maravilhosa. E é importante que a igreja saiba disso. Igreja não é para estar só ouvindo você, pastor, eu, pastor, está dizendo, irmão, vem aqui, ore que Deus vai abençoar a sua vida. E geralmente quando se fala é só bênção material. Isso não é evangelho não, minha gente. Vamos dizer o que é igreja, vamos dizer o que Deus fez por mim. Vamos dizer o que igreja significa, o que é perdão dos pecados, o que é sangue de Jesus, o que é salvação, o que é redenção. Só assim a gente vai conhecer os ideais de Deus, só assim a gente vai adorar a Deus de todo o nosso coração, só pelo fato dele ser Deus, só pelo fato dele ser o nosso Salvador, independente dele me dar bênçãos materiais, quaisquer. Não pode a gente viver pregando um evangelho de interesses, né? Uma fé materialista. Isso é diabólico em nosso meio. Isso nos distancia da verdade do evangelho de Jesus Cristo. Isso só pode ser um projeto maligno, carnal, que inseriu-se no meio cristão para destronar a Deus, para desonrar a Deus, desonrar a Jesus. Não se faz ênfase nessas coisas nas nossas pregações, lamentavelmente. É claro que há grupos, ou pastores, ou irmãos, que fazem essas ênfases, mas eu estou falando de uma forma geral. Né? Estamos vivendo tempos de trevas, onde, apesar do grande número de pessoas que estão espalhadas aí nas comunidades cristãs, apesar desse grande número, você não pode garantir que o evangelho de Jesus Cristo genuíno, que fala de perdão de pecado, de renúncia, né, de arrependimento, de transformação de vida, de relacionamento com Deus, onde essas coisas não são pautadas, onde essas coisas não são importantes. É lamentável esse baixo nível de espiritualidade, de consciência cristã que estamos vivendo nesses dias. Mas a palavra de Deus, ela é viva, né? Está aberta aí, né? Para todo mundo ter acesso, né? Todo mundo deixar o Espírito de Deus falar para nós. Lamentavelmente, estamos assim. A justiça de Deus também nos leva, como eu já disse, à participação nos atributos positivos e santos de Deus, atributos divinos. Caráter de Cristo é inserido em minha vida, fruto do Espírito, que vai me transformar para eu ser parecido com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso faz parte dessa obra maravilhosa, que foi validada lá na cruz do Calvário. A redenção foi um plano que Deus fez antes lá da eternidade. Deus faz esse plano como remédio para o pecado, o prejuízo que o pecado trouxe para a humanidade, para Deus. A redenção, né? Pelo menos o lado que o prejuízo trouxe à humanidade, a redenção resolveu. Nós nunca vamos conseguir reparar o prejuízo que causamos a Deus, dele ter, né, sacrificado o seu filho. Mas o prejuízo que o pecado causou à humanidade, a redenção em Cristo trouxe o remédio, né? E ai da humanidade se recusar esse remédio de Deus. Ela já está perdida e ela vai continuar perdida por toda a eternidade. Medite nisso, meu amigo. Você que ainda não ouviu o Evangelho, essa é a sua primeira vez, né? Verifica isso. Entregue seu coração para Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. O Senhor quer fazer algo tremendo na sua vida, quer lhe levar à verdadeira dimensão de relacionamento com Deus, a verdadeira motivação para você viver neste mundo. Tem muita gente que pergunta, qual é o sentido dessa vida? Só faz essa pergunta porque não conheceu Jesus ainda como Salvador. Bom, lamentavelmente, meu tempo acabou. Próxima semana a gente vai ainda continuar no 25, já entrando no 26, para abordar um pouquinho mais sobre esse tema da propiciação e redenção em Cristo Jesus. Deus te abençoe, a paz do Senhor para todos.
e até lá.